Olá, pessoal. Vamos tratar aqui então do último imposto dos Estados e Distrito Federal, que é do IPVA. O IPVA parece que é uma prova de que muitos brasileiros realizam seus sonhos, porque quem de nós não gostaria de ter um veículo automotor ou, no linguajar popular, um carro? Pois é, quando capitalizamos essa conquista, temos que dar uma contrapartida para o poder público, pagando o respectivo imposto, que é o IPVA. Me acompanhe aqui pelos slides. Galera, então vamos tratar aqui do IPVA, terminando aqui a tríade de impostos dos estados. O IPVA, então, é o imposto sobre propriedade de veículos automotores. A previsão de competência constitucional está no artigo 155, inciso 3, e uma disposição lá no parágrafo 6º. Temos também normas constitucionais importantes, como o artigo 24, parágrafos 2º e 3º, e no ADCT, também na Constituição Federal, o artigo 34, parágrafo 3º. O que está escrito na Constituição Federal? Então, o que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre propriedade de veículos automotores. O IPVA, como nós conhecemos atualmente, entrou no sistema jurídico nacional depois da edição do CTN. Portanto, no CTN não está previsto IPVA, mas os estados e os distritos federais podem instituir esse imposto, e efetivamente instituem e arrecadam bastante com ele, inclusive partilham as receitas arrecadadas com o IPVA com os municípios. Podem fazê-lo porque a Constituição Federal permite o seguinte. Aqui, no artigo 24, há uma disposição com relação à competência concorrente dos entes da Federação, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, essas entidades, esses entes, as pessoas jurídicas de direito público interno, podem legislar concorrentemente sobre muitas matérias aqui. O parágrafo 2º desse artigo 24 da Constituição Federal diz o seguinte: a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Este é um ponto. O outro, que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. E não poderia ser diferente, né? A mora do Congresso Nacional não justifica que os Estados percam um instrumento de arrecadatório importante como o IPVA. E aqui no ADCT, artigo 34, parágrafo 3º, complementa, há o complemento desta autorização constitucional. Então, está aqui no parágrafo 3º que, promulgada a Constituição, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios poderão editar leis necessárias para a aplicação do sistema tributário nacional nela previsto. É pacífico na jurisprudência, inclusive superior, que a instituição cobrança do IPVA é constitucional em razão dessas disposições. De todo o arquétipo constitucional, principalmente do artigo 24, parágrafos 2º, 3º e do ADCT 34, parágrafo 3º. Então, PVA perfeitamente instituível e cobrável. Bem sabemos disso, quem possui, quem é proprietário de veículo automotor. O IPVA, assim, é um leque também, porque o primeiro ponto é que ele é um imposto real. Então, se houver a sucessão à venda do veículo, de acordo com o artigo 130 do CTN, o imposto migra, fica vinculado ao veículo, o adquirente tem que pagá-lo, exceto, claro, se houver isenção, como as legislações costumam dar para veículos mais antigos e em alguns casos novos também, exceto quando há isenção, aí sim, mas o imposto fica vinculado ao veículo e o adquirente tem que pagá-lo. E o aspecto material do IPVA, eu dizia, assim, também é quase um leque, é muito grande, porque incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquático ou terrestre, qualquer que sejam as suas espécies. Isso era assim historicamente, mas o Supremo Tribunal veio e botou uma alimentação nisso. Como, por exemplo, o Supremo decidiu que é inconstitucional incidente de IPVA sobre embarcações.
pois o IPVA na ótica do Supremo Tribunal Federal, o IPVA é sucedâneo da antiga taxa rodoviária única, TRU, e essa taxa não previa incidência sobre embarcações e aeronaves. Olha só, então, será que a Constituição brasileira realmente fez essa exceção? A aeronave não é veículo automotor, embarcação também não é veículo automotor? Pois é, podem ser, e segundo o Supremo, historicamente estão excluídos aí do IPVA. Quanto ao aspecto material, as legislações estaduais que vão eleger, mas regra geral é assim, né? Quando ocorre o faturador do IPVA? Na data da primeira aquisição do veículo novo por consumidor final. Aqui em Goiás ainda há isenção para aquisição de veículo novo, do IPVA. O primeiro pagamento é isento para incentivar neste comércio. Também na data do desembaraço aduaneiro, em relação à importação do veículo exterior. A gente desembaraçou, tem que pagar o IPVA, já vimos. E também na data da incorporação do veículo ao ativo não circulante do fabricante, do revendedor ou do importador. Que, por exemplo, a empresa tem uma concessionária de veículos, ela compra os veículos para revender, mas ela compra veículos para seu ativo não circulante, para ser bem de uso no seu dia a dia. Então, também ocorre o faturador na data da incorporação. E para algumas categorias, como PNEs, pessoas portadoras de necessidades especiais, então sim, se a pessoa perder essa isenção, essa não incidência, né, nessa data ocorre o faturador. E para os veículos já que estão em circulação, para os veículos dizer assim, já rodados, veículos que não são novos, o IPVA incide no dia 1º de janeiro de cada ano, de acordo, por exemplo, com a legislação goiana. E muitas legislações dispõem assim. É muito parecido, como vimos com o ITR, né? É, sim, uma ficção jurídica que dá segurança para as pessoas também, dia 1º de janeiro de cada ano. A base de cálculo, geralmente, é o que consta no documento fiscal. Por exemplo, se a pessoa adquiriu lá na concessionária, já vai sair lá o valor da nota fiscal. Se não houver isenção, né, é esse o pagamento. E uma questão importante com relação à comercialização de veículos é que no âmbito federal, por exemplo, no lucro presumido é proibido ter incentivos e benefícios fiscais, porque é uma base de presunção, se calcula sobre a receita bruta e lá se presume que o lucro seja aquele mesmo. Mas há uma exceção com relação aqui à comercialização de veículos automotores, porque os contribuintes, chamados garageiros, por exemplo, eles compram os veículos, compram, supor, por 10 mil, vendeu por 11, ele não paga sobre os 11 mil, ele paga sobre a diferença de entrada e saída. E as legislações estaduais costumam prever isso também, sabe? Então, a entrada e saída se paga pela diferença. Aqui é uma tributação diferenciada com relação a veículos automotores. Esse é um adendo que nós estamos falando do IPVA, né? E aqui eu já estou falando, por exemplo, nos estados CMS para a União, para a incidência dos tributos federais, sobretudo imposto de renda, PIS, COFINS. Essa é uma questão muito importante para, sobretudo, quem lida nesse comércio de veículos usados. A questão importante aqui do IPVA é que ele é lançado de ofício, porque, regra geral, os tributos no Brasil são lançados por homologação, de acordo com o artigo 150 do CTN. O contribuinte pratica o faturador, faz as contas e prestam as obrigações, e informam aos fiscos, aos respectivos fiscos federais, estaduais e municipais, através de muitas obrigações tributárias acessórias. Então, tem muitas maneiras de se prestar essas obrigações, e quem faz isso é o pessoal, né, das empresas de contabilidade. Então, o IPVA acaba sendo exceção nesse universo de tributo lançado por homologação, pois ele é lançado de ofício. E como que se constitui, então, um crédito desse? Quando o contribuinte recebe lá, né, por exemplo, se ele tiver um domicílio tributário eletrônico, pode ser por lá, pode ser por envio do carnê, esse boleto que a gente recebe em casa, né, sabe, aqui em Goiás é do Detran, tudo isso configura, né, a intimação, tem um prazo para pagar, o contribuinte tem identificado. De modo que, então, o que o IPVA é lançado de ofício,
no início de cada exercício e constituir definitivamente com a cientificação do contribuinte para recolhimento da exação, qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, como envio de carnê, publicação de calendário de pagamento, instruções para sua efetivação. Os municípios, o poder público também pode, né, publicar o calendário, publicar lá no seu diário eletrônico, geralmente eletrônico, deixa lá no site, tudo isso está valendo. O IPVA é um imposto real, né, dentro daquela classificação que a gente fazia, imposto tributo pessoal e real, esse acompanha o bem, acompanha o veículo automotor, né, é assim, finalidade arrecadatória, né, e é muito importante, porque o IPVA, o poder público sempre faz o levantamento do valor dos veículos automotor no mercado no final do ano, e, portanto, ele precisa de um tempo para isso, para poder balizar e cobrar, né? Considerar praticado o fato gerador no primeiro dia do exercício seguinte. Então, o IPVA, a base de cálculo do IPVA não está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, da noventena, porque isso ajuda o poder público a fazer a coleta dos dados e cobrar dos contribuintes. Tem muitas outras questões que vocês podem encontrar no nosso livro, mas basicamente é isso. Já tiveram a luz sobre o IPVA, de sua importância, e complemente os estudos com o nosso e-book publicado pela editora Mizuno, apenas R$ 29,90. Pessoal, então deixe seu like, se inscreva no nosso canal, nos encontramos em breve.